Boa tarde a todos. Então vamos reiniciar os trabalhos novamente, convidando o senhor Alexandre Trevisol e a Anete Tozin para a apresentação musical. Muito obrigada. Agradecemos ao Alexandre e à Anete pela apresentação. Vamos retomar as atividades da jornada com a palestra do Dr. Sérgio Lopes sobre a compreensão da faculdade mediúnica para o equilíbrio mental do indivíduo. Queridos amigos, já pedi para deixar a luz acesa nesse horário, para ninguém entrar em transe, mas se resolverem entrar em desdobramento também, dizem que aproveita até melhor a palestra desdobrado do corpo físico, depois de ouvir o Décio, porque não precisa passar diretamente por todas aquelas vias neurais, até chegar no lobo occipital, enfim, aonde tiver que passar para entender a mensagem. Vamos conversar um pouco acerca da mediunidade e o que ela pode ser de importante para nós lidarmos com ela dentro de um panorama de uma vida saudável. Nós temos ainda a impressão de que o que comanda a vida da gente são as coisas que nós vemos, são as coisas que nós percebemos, o que nós enxergamos. E isso, à medida que vamos estudando, vamos percebendo que não é verdade. As coisas invisíveis, o que nós não vemos, são muito mais importantes e determinam muito mais a nossa vida do que as coisas que nós enxergamos, aquilo que nós tocamos. Existe uma metáfora muito bonita, que eu gosto sempre de contar, acerca da questão da existência do mundo espiritual.
Dizem que 2 bebês gêmeos estavam dentro do útero materno. E num diálogo imaginário, um perguntou para o outro: Mano, você acredita em vida depois do parto? Ele disse: vida depois do parto? Claro que não. Esse é o materialista, né? Claro que não. A vida que existe é essa que nós temos, aqui dentro desse local, com os limites bem definidos, nesse meio aquático. Afinal de contas, nós nascemos para viver aqui dentro. Mas por quê? Não, porque eu às vezes fico pensando que deve existir alguma forma de continuidade de vida depois do nascimento, aonde a gente possa sair daqui logo depois do parto, depois do nascimento, e comermos com a própria boca, caminharmos, vermos a luz. Mas é um absurdo isso que tu estás dizendo. Como se alimentar com a boca? Nós nos alimentamos através do cordão umbilical. A nossa alimentação nós recebemos através do cordão umbilical. Caminharmos, mas como caminharmos? Não temos como caminharmos. Olha o espaço que nós temos aqui dentro. Nós vamos, pelo contrário, ficar cada vez mais apertados aqui dentro. Esta é a realidade. Esta é a constatação concreta da nossa vida. E além do mais, se nós pudéssemos caminhar, o cordão umbilical ele é muito curto, ele não daria espaço para nós podermos caminhar. Pois é, mas eu às vezes fico pensando, disse o outro, que é possível que exista um mundo mais amplo, onde a gente possa se movimentar mais livremente, ter a claridade da vida e convivermos, quem sabe, até com outras inteligências. Ah, mas isso que tu estás dizendo é bobagem, porque afinal de contas nunca ninguém voltou de lá para dizer que existe vida depois do parto. Mas eu acho, pode até não ter voltado da maneira como a gente gostaria, de chegar aqui dentro e nos dizer, olha, existe vida depois do parto, mas eu sou capaz, às vezes, de pensar que exista uma mãe que depois do parto nos acolha, nos receba no colo, nos abrace e nos dê o seu carinho. Mamãe? Você acredita em mamãe mesmo? Você acha que existe alguém que pode nos dar esse abraço, que pode nos acolher, esse ser maior que nos ampara? Isso é crendice. Isso são coisas ultrapassadas que recebemos, talvez, pelo nosso imaginário. Não existe vida depois do parto. Mas por que tu dizes isso? Ah, porque às vezes, embora eu não tenha visto, embora eu não tenha tocado, não tenha estado no colo dela, às vezes eu sou capaz de ouvir a sua voz. Às vezes eu chego a sentir o seu carinho passando a mão por sobre uma espécie de barriga que cresce. E quando essa mãe toca na barriga, é como se ela tocasse em mim mesmo. Eu sinto através de uma voz distante, que não chega a ser uma voz igual à nossa, que a gente conversa aqui dentro de perto, mas uma voz que toca o coração, que toca a minha sensibilidade, e sinto verdadeiramente o amor. Então, às vezes, eu tenho quase certeza que existe vida depois do nascimento. Essa metáfora, ela nos remete muito bem à nossa vida dentro desse grande útero que nós vivemos do plano físico. Dessa barriga limitada pela matéria, em que nós passamos a acreditar de que tudo que existe se resume ao que nós vivemos aqui dentro. Essa mãe amorosa que nós somos capazes de ouvir, esse carinho que nós recebemos, se nós tivermos a sensibilidade do bebê espiritualista, do bebê espírita, nós poderemos perceber sim, através de um canal que nós chamamos da nossa sensibilidade. A sensibilidade que é capaz de nos revelar através de sentidos especiais, muito além daquilo que nós somos capazes de perceber pelas vias comuns. Esse é o tema do nosso evento. É o evento que trata da mediunidade. O fato é que já é do século XIX a constatação
de que esse mundo invisível, do qual nós estamos falando agora, ele é muito mais determinante sobre a nossa vida do que o mundo visível. As coisas que nós vemos não influenciam tanto a nossa vida, quanto aquelas que nós não vemos. Aquelas coisas que nós percebemos através da sensibilidade são muito mais determinantes dos aspectos fundamentais da nossa existência do que aquelas coisas que nós percebemos e tocamos e achamos que são realmente aqueles fatores mais visíveis, aqueles unicamente que existem. A psicologia revelou, através de Freud, que os fatores inconscientes, aqueles que nós não vemos, são muito mais importantes do que os conscientes. As coisas invisíveis que ficaram invisíveis à nossa memória, que nós vivemos na nossa vida infantil, os acontecimentos que nós vivenciamos dentro do útero e depois do nascimento, a maior parte da nossa vida que nós não lembramos mais, elas são determinantes no nosso comportamento, no nosso jeito de ser. Os traumas que nós passamos, que ficaram esquecidos, determinam os nossos medos, ou a nossa paz interior, a nossa ansiedade, as nossas tristezas. Mesmo as nossas angústias são muito mais determinadas pelas coisas que ficaram esquecidas na nossa vida. Isso foi tão importante que a psicologia moderna hoje será capaz de dizer que de 70% a 80% daquilo que nós realmente figuramos no nosso mundo mental são fatores inconscientes. Portanto, é o invisível, num certo sentido, que comanda também a vida psicológica. Mas no século XIX, também foi descoberto que existia um outro tipo de mundo invisível que comandava o mundo visível. Porque lá pelos anos de 1840, 1830, 1840, 1850, um pouquinho antes do advento do Espiritismo, a Europa era praticamente dizimada pela chamada febre puerperal. A febre puerperal era aquela febre que acometia as gestantes até 36 horas depois do parto, vindo a falecer a mãe e a criança, por uma febre de origem desconhecida. As mulheres tinham seus filhos, adquiriam uma febre e morriam, e as crianças morriam também. 2/3 dos nascimentos eram muito prováveis que não vingassem por conta da febre puerperal. Um hospital em Viena contava com um médico que se chamava Ignace Philipp Semmelweis, que em 1842 foi contratado para atender uma ala, ele como cirurgião, para tentar desvendar esse mistério, porque o hospital em Viena tinha 2 alas de gestantes. Uma ala que era atendida pelas parteiras e uma ala que era atendida pelos médicos. O curioso é que a ala das parteiras tinha um índice menor de morte do que a ala dos médicos. A ala dos médicos tinha um índice de óbitos muito superior à ala das parteiras. E não se entendia porque eram exatamente os médicos que tinham a técnica, que tinham a habilidade, que tinham a prática, que tinham a formação, era exatamente nesses que a morte figurava num índice mais alto. Foi feita então uma avaliação de qual seria o motivo dessa desproporção. E Ignace, ao observar esses fatos, ele procurou tentar isolar os fatores que poderiam justificar essa diferença estatística. Se especulou que os médicos pudessem examinar as pacientes de um jeito mais grosseiro no toque do exame ginecológico por ocasião do parto, e isso poderia fazer com que houvesse algum tipo de trauma, de agressão. E ele orientou então que as pacientes deveriam ser examinadas com mais cautela, com mais cuidado por parte dos médicos. As parteiras praticamente não examinavam, os médicos faziam exames, então ele achou que isso poderia ser o fator.
mas os índices continuavam altos. Então ele percebeu e suspeitou que poderia ser um fator que estava diferenciando. O que diferenciava? Os médicos que iam fazer os partos, eles saíam das aulas de anatomia, aonde eles examinavam os cadáveres nas necrópsias. E com as mesmas luvas, e com o mesmo jaleco, iam fazer os partos. Porque era muito bonito naquela época, e vocês podem acompanhar a história da medicina no século XIX. O chique era o médico ter um avental ensanguentado. Era sinal de experiência, de que o médico tinha muito tempo de prática médica. Então era frequente que um médico saísse de uma cirurgia para outra com o mesmo avental e sem usar luvas, com o mesmo bisturi para fazer a sua cirurgia. Saindo das necrópsias, eles usavam o mesmo bisturi que examinava o cadáver para fazer o procedimento cirúrgico. Isso era elegante. Era uma prática médica habitual. Por quê? Porque até aquele momento não existiam micro-organismos. Não se suspeitava a possibilidade da existência desse mundo invisível. E pasmem, era considerado crendice popular qualquer hipótese a respeito da existência de seres microscópicos que pudessem gerar infecções. Mas ele percebeu que as parteiras que chegavam mais aciadas tinham índices mais satisfatórios de natalidade do que os médicos que chegavam com os seus aventais ensanguentados, com o seu bisturi da necrópsia. Então ele determinou que a partir daquele momento deveriam ser feitas modificações nos hábitos dos médicos. Mas antes disso, eles acharam que o fator era a ala, não eram os médicos. E o que ele fez? Ele trocou. Os médicos passaram para a ala das parteiras e as parteiras passaram para a ala dos médicos. E a morte acompanhava os médicos. Aonde os médicos iam, a morte ia atrás. Então foi quando ele determinou que deveria haver uma mudança. Já não mais, então, aventais ensanguentados, deveriam ser feitas mudanças no bisturi e já não mais ir da necrópsia direto, porque se pensava que eram materiais cadavéricos que viessem no bisturi ou nas roupas que passaria para as gestantes. Mas antes disso, se suspeitou de uma outra coisa, porque cada vez que morria uma gestante, o padre entrava e tocava a sineta para dar a extrema unção. Quando ele dava a extrema unção numa sala, da outra sala, aquela que estava por ganhar o nenê, já sabia que a grávida do parto ao lado tinha morrido, e ela era a próxima que ia ganhar o seu nenê. Então, quando eu via o padre chegar, ela já sabia que tinha uma chance grande de morrer. Mandou o padre não tocar a sineta e afastou o padre por algum tempo. Continuava morrendo igual. Vamos fazer a higiene. E por que demorou tanto? Porque houve uma grande rebelião médica no hospital. Médicos catedráticos com mais de 20 anos de profissão, 25 anos de cátedra, se negavam terminantemente a essa bobagem de ter que fazer higiene nas suas mãos, usar luvas, trocar os seus jalecos. Eu sou médico há 25 anos e eu sempre trabalhei desta forma. Como que agora eu vou modificar o meu hábito em cima de uma crendice? O diretor do hospital estabeleceu a ordem. E foi quando, então, os médicos passaram a ter que fazer a sua higiene, a ter que fazer a asepsia com o ácido clórico, as substâncias antissépticas para a limpeza do material. E foi que se percebeu uma diminuição dramática no índice de mortalidade por parte dos médicos, se aproximando muito o índice das parteiras. Avançando para os cuidados, começou a se fazer a higiene do campo cirúrgico da paciente e da sala, trocando-se as toalhas, porque aquela mesma toalha que eles chegavam e lavavam as mãos
das necrópsias eram as toalhas que eram usadas para limpar o material no procedimento do parto. Hoje, falando tudo isso, parece uma grande bobagem, porque nós já estamos acostumados à ideia da higiene por conta da desinfecção, mas naquele tempo nós temos que pensar que isso não existia sob o ponto de vista mental, sob o ponto de vista do conhecimento. Então, os índices médicos passaram a ser iguais ou inferiores do índice das parteiras, quando passaram a ter a ordem dos cuidados de asepsia. Você sabe o que aconteceu com este pesquisador, Wignis Semmelweis? Ele, antes de conseguir esse resultado, ele precisou tirar férias, porque ele já estava estressado de tantos conflitos em torno daquele descrédito às suas ideias. Ele deixou um colega para fazer os procedimentos no lugar dele. Quando ele retornou, esse colega havia morrido com os mesmos sinais de febre puerperal. E ele descobriu que o incidente que havia acontecido com esse colega era que ele, numa cirurgia, de uma forma descuidada, cortou a própria mão com o bisturi. Se criou uma ferida e ele desenvolveu os sintomas da febre puerperal. Foi quando ele desconfiou que aquela ferida do colega era igual à ferida que havia possivelmente nas gestantes, e que por aquele caminho, algo que ele não sabia o que era, estava entrando e gerando as mortes. Ele então traz a sua possibilidade de que havia fatores invisíveis, que nós não enxergávamos, mas que estavam interferindo na saúde, e que poderia ser dramático no resultado médico. Agora então, os cuidados de asepsia. Ele foi expulso de Viena. Ele foi expulso do hospital, porque, apesar de todas as evidências, ele estava mexendo numa cultura estabelecida, e ele foi proibido de veicular as suas ideias em Viena, tendo que voltar para o seu país de origem. Conta-se que esse cirurgião entrou mais adiante num processo de desequilíbrio, quando ele retornou para a Hungria. E na Hungria, quando ele andava na rua e ele via um casal de namorados, ele, num certo estado de perturbação, ele alertava os namorados: olha, quando vocês forem se beijar ou ter relações sexuais, vocês se lavem, para não contraírem febre puerperal. E durante as cirurgias ele entrou num processo de fascinação, de tal modo que ele não permitia qualquer tipo de possibilidade de descuidos. Quando ele então começou a falar sozinho, no meio das cirurgias, completamente frustrado por não ter sido ouvido, agora então ele falava com seres que só ele percebia, tendo sido diagnosticado naquele momento como alguém que estava num processo de loucura. E ele, em determinado momento da sua vida, durante uma cirurgia, foi tomado de um acesso de fúria, pegou o próprio bisturi e cravou na sua mão, e morreu de febre puerperal. Mostrando ali que talvez ele estivesse sendo protagonista de um outro tipo de infecção, de um outro tipo de contaminação, que somente mais tarde nós teríamos conhecimento. Em 1857, num contemporâneo seu, ao editar no dia 18 de abril o Livro dos Espíritos, que fala de um terceiro tipo de infecções, de universo, de dimensão, que é invisível, que nós não vemos, mas que comanda a nossa vida também. Em 1871, em Paris, no local onde a ciência teve mais receptividade, um outro pesquisador, um microbiologista, que nós falamos ontem, Louis Pasteur, irá demonstrar através da microscopia a existência dos micro-organismos. Irá inaugurar uma nova fase na medicina com a criação em 1888 do Instituto Pasteur em Paris. O processo no qual ele demonstra
que os micro-organismos, eles são geradores das infecções. Surgem os antibióticos, surgem os cuidados de asepsia e os índices de natalidade. A expectativa média de vida de nós, seres humanos, dobra de tempo, porque estava constatado a existência do mundo invisível. O estreptococo era o agente causal da febre puerperal. O estreptococo que causa amigdalite, a infecção de garganta e tantas outras, que é combatida com penicilina ou com outros antibióticos, foi o responsável por grande parte das mortes na Europa naquela época. E hoje, em qualquer farmácia, um tratamento comum é capaz de resolver aquele mal que até então tantas especulações foram cogitadas e não se encontrou a solução para aquele problema. Até que a ciência, através do microscópio, foi capaz de demonstrar a existência dos micro-organismos. E nós ficamos nos perguntando, o microscópio foi capaz de detectar os micro-organismos. Qual é o microscópio do mundo espiritual? Qual é o aparelho que é capaz de detectar a existência dos espíritos? É a mediunidade. O microscópio do mundo espiritual é a mediunidade. Algumas pessoas poderão dizer, pois é, mas o microscópio da mediunidade não é tão fidedigno quanto o microscópio comum. Depende. Porque se nós pegarmos um microscópio comum, ele será completamente diferente de um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico será capaz de detectar a presença de certos micro-organismos que o microscópio comum não é capaz. Assim como a mediunidade varia de uma pessoa para outra, ela é capaz de ser mais afinada, como no dos grandes médiuns que estão sendo citados, assim como de outros que não têm uma mediunidade tão acurada. Mas o fato é que essa lente da mediunidade é de fato o aparelho que nós contamos para detectar a existência do invisível. E Allan Kardec, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, na pergunta 459, ele irá perguntar se esses espíritos, eles influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos. E eles respondem, muito mais do que imaginais, que eles influem de tal modo que de ordinário são eles que vos dirigem. E na pergunta 460, Kardec segue a indagação. Nós temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Eles respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Não deixeis de considerar que vários pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto e que muitas vezes eles são contraditórios entre si. Pois bem, neles, nesses pensamentos, há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. Mostrando que nós podemos perceber as influências dos espíritos dentro de um outro canal de sensibilidade, que é através de uma mediunidade que todos nós temos. A possibilidade de encontrarmos contradições nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa sensibilidade, na nossa percepção. E no livro dos médiuns, então, ele irá definir a mediunidade em dois conceitos que podem ser motivo de confusão para quem estuda o tema, mas que nos parece muito claro. Um conceito mais amplo, que já foi aqui trazido, de mediunidade, quando Kardec diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. E, portanto, nesse conceito amplo, a mediunidade ela é inerente a qualquer ser humano, porque todos nós somos capazes de perceber em algum grau a influência dos espíritos. Todos já passamos por esses momentos e passamos diariamente.
Enquanto eu falo aqui, eu estou pensando em dizer alguma coisa. De repente, eu tenho, como a gente diz, eu tenho um pensamento que eu não havia pensado. É muito provável que esse pensamento que eu tenha, na verdade eu não estou tendo, ele esteja vindo até mim. Ele seja uma sugestão, que eu espero ser de espíritos superiores, para ajudar a plateia, e sem que eu perceba a natureza desse pensamento, eu conjugo no meu cérebro e articulo como se fosse meu. Nós saímos de casa, temos uma ideia de fazer uma série de coisas e de repente nós vamos tendo ideias diferentes, algumas boas ou algumas ruins. E dependendo do nosso crivo, do nosso critério, nós somos capazes então de tomar boas decisões ou más decisões. E sobre isso nós vamos nos estender sobre exatamente nesse aspecto de que essa mediunidade é a mediunidade comum de todos nós, que nós precisamos aprender a lidar, porque isso irá determinar o tipo de sintonia que nós estabelecemos e, por conta disso, as escolhas que nós fazemos. Então, nesse sentido mais amplo, todos nós somos médiuns. Todos nós já passamos pela experiência de sairmos de casa, estamos em paz, estamos bem, e de repente encontramos uma pessoa na rua ou vamos para o local de trabalho, nos envolvemos com determinados conflitos dessa pessoa e voltamos irritados, voltamos amargurados, voltamos desequilibrados para casa. Quem estava em casa e nos viu sair de um jeito e voltar de outro, assim, o que aconteceu? Onde é que tu estivesse? Com quem que tu estivesse? E aí a gente responde, por quê? Não, porque tu não estava assim irritado. Mas quem é que está irritado? E aí a pessoa já começa a ficar irritada também. Porque não tem nada que contagie mais do que a irritação. Talvez contagie mais do que o estreptococo. Contagie mais do que os micróbios. A irritabilidade, a raiva, ela é de um circuito muito rápido no nosso sistema emocional. O fato então é que nós pegamos uma coisa que não é nossa, mas agora passa a ser nossa. Porque ao não discriminarmos que aquela infecção se adentrou de uma forma muito sutil, nós passamos a absorver todas as vicissitudes daquele contágio. Então isso é uma experiência comum na nossa vida, ainda bem que o contrário também acontece. Quando nós estamos desequilibrados, estamos maus, amargurados, não estamos bem e encontramos um ambiente positivo, vamos no centro espírita, encontramos uma pessoa legal, conversamos um assunto bom e vamos modificando a nossa sintonia. Quando buscamos ambientes bons, e daí a importância de termos boas companhias, bons ambientes, boas escolhas, porque via de regra são nessas experiências que nós vamos conseguindo sair de estados negativos, estados mórbidos, estados infelizes, que sozinhos, muitas vezes nós não temos condições de sairmos. E isso traz, sem que percebamos, esta influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos. Nem tudo são espíritos, nem tudo é espírito desencarnado, mas em tudo há espíritos desencarnados. Nem tudo é influência espiritual, mas em tudo há influência espiritual. Quando nós estamos num ambiente como esse, por exemplo, nós estamos cercados de um auditório com certeza muito maior do que esse de espíritos que nos acompanham. E outros tantos que nos acompanharam até aqui, que trabalharam para que a gente viesse, para ouvir esses conceitos, eles já sabendo da programação que aqui existe, porque temos a certeza que a capacidade deles organizarem os eventos e as contingências desses acontecimentos é muito mais ampla do que a nossa, eles trabalham ativamente durante semanas, meses, para que vocês possam vir. E outros obsessores trabalham ativamente para que não venham. Dependendo da sintonia que estão estabelecidas, vence, parabéns a vocês, conseguiram chegar. Mas tenho certeza que muita gente esqueceu, de última hora, resolveu trocar de programação, ou simplesmente teve não vou. E tenho certeza também de que segunda-feira muita gente vai dizer, puxa vida, mas eu sabia, eu tinha que ter ido, eu queria, como é que foi? Quando é que vai acontecer de novo? Eu gosto muito quando as pessoas dizem assim, eu não pude ir na outra palestra, quando é que tu volta? Eu digo, agora sabe lá, né, quando que eu volto. Então, nós somos seres que estamos sujeitos às consequências das sintonias que nós estabelecemos.
Porque as sintonias, as escolhas que nós fazemos, vão fazer com que nós tenhamos a tendência de pender mais para uma escolha ou outra. São aquelas pessoas que estão sempre dando errado, nunca conseguem efetivar coisas positivas. É frequente que essas pessoas, no dia a dia de suas vidas, não estejam fazendo as melhores escolhas, não estejam fazendo os melhores investimentos, não estejam efetivamente, de forma decidida, resolvendo a seu favor a respeito da qualidade das sintonias desse universo invisível do qual nós temos que ter muita vigilância, conforme dizia Jesus. Então, estas influências, elas são percebidas por nós a todo momento. Foi o que Allan Kardec queria dizer com o conceito amplo de mediunidade. Todos nós somos médiuns nesse sentido. Mediunidade no sentido de percebermos, de sermos suscetíveis à influência espiritual, mesmo que nós não nos demos conta, mesmo que não nos percebamos dessa influência. O fato de nós sentirmos e resolvermos coisas a partir dessas influências nos faz, num conceito mais amplo, médiuns. Mas ele dá um segundo conceito dentro desse mesmo parágrafo. Ele diz o seguinte: todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade e que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Nesse conceito, nem todos são médiuns, porque nesse conceito mais restrito só se chama de médium aquele que tem vidência, audiência, psicofonia, psicografia, efeitos físicos, desdobramento, clarividência, aquele que tem um fenômeno mais ostensivo de mediunidade. Nesses casos, algumas considerações são muito importantes, como o que fazer? O que fazer uma pessoa